Queridos, nós marcamos para começar nessa oportunidade, esse primeiro domingo de maio. Já estamos em maio, gente. Você tem noção disso? Hein? Já estamos em maio, chegando à metade de 2021. E assim, se assim o Senhor nos permitir. E eu queria, nessa jornada nossa do mês de maio, nas igrejas batistas, de maneira muito tradicional, fala-se sobre família. E acredito que nunca foi tão necessário falar sobre família e lembrar sobre família como num tempo como esse que nós vivemos. Eu não sei como que tem sido para você, mas para mim como pastor, eu tenho percebido isso no meu dia a dia, que a pandemia, ela para alguns foi uma salvação para a família. Para alguns foi uma salvação para a família. A família teve mais tempo junto, a família se reconectou, a família pausou, quem sabe, desse frenesi louco da vida, para se reencontrar como marido e mulher, como pais e filhos, mãe e filhos, como irmãos. Para alguns foi libertador, mas preciso lhes dizer que para muita gente foi um problema sério. Para muita gente foi um desafio. O número de divórcios na pandemia chegou a índices elevadíssimos. Já era antes e agora nessa época foi potencializado. O desentendimento, a irritação, a ansiedade, o isolamento social levou pessoas a atitudes mais duras, palavras mais difíceis uns para com os outros. Eu não sei se você conhece alguém que está enfrentando desafios no meio dessa pandemia, como família. Mas uma coisa eu digo para você: nós sabemos e reconhecemos que existe um que tem um total interesse em desmantelar a família. É o nosso inimigo. Eu queria fazer uma pergunta para você e você responda se você quiser. A sua família sofreu ou tem sofrido ataques durante essa pandemia? Você pode só fazer um sinal assim, se está acontecendo na sua casa, porque eu estou pensando que é só na minha, às vezes na sua também está. Por que isso acontece? Porque o nosso inimigo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo, o diabo não ficou em quarentena, o diabo não ficou em isolamento infernal. Ele está atuando, ele está trabalhando, ele continua no seu propósito de roubar e destruir, e continua investindo contra a nossa casa, contra a sua família. Queridos, eu creio que se existe algo pelo qual nós devamos lutar, é pela nossa família. Se existe algo pelo qual vale a pena você perder noite de sono, jejuar, orar, clamar ao céu, se aborrecer, arrancar os cabelos, é pela família. Não vale a pena você fazer tudo isso por política, por futebol, por ideologias, não vale a pena. Mas pela sua família, pela sua casa, vale todo esforço. Para manter o seu casamento, vale todo esforço. Para manter os seus filhos no caminho certo, sim, se aborreça, perca a noite de sono, porque vale a pena. Quantos concordam comigo nisso? Vale a pena. Tem muita coisa que não vale a pena na vida, mas isso vale a pena. E eu queria, nesse mês de maio, irmãos, levantarmos um clamor pelas nossas famílias. Eu queria desafiar você a, junto comigo, orarmos, já que Deus tem nos levantado nesse propósito de oração, pelas nossas famílias. Você pode consultar o mural de oração e você vai ver que grande parte dos motivos de oração que estão lá são relacionados à família, porque nada é mais importante para nós do que a nossa própria casa. Não vale a pena você ter dinheiro no bolso, estar imunizado contra o Covid-19, você ter todas essas garantias e ter a sua família destruída. Não vale a pena, não é o ideal. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós vivemos hoje dias maus. Não é difícil para você entender isso, que vivemos dias que são desafiadores para a nossa fé, são desafiadores para a nossa família, são desafiadores para a saúde emocional de qualquer pessoa.
é um momento desafiador para a economia, para o país, em todos os sentidos. E a Bíblia fala, olha só, entendendo, compreendendo esse tempo, querido, tenha cuidado com a maneira como você está vivendo, que não seja como um insensato, mas como um sábio, conectado, ligado com a palavra. Para quê? Para que você aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são dias difíceis. Esse tempo de pandemia tem sido um tempo em que algumas pessoas esfriaram na fé, algumas pessoas desanimaram, algumas pessoas aproveitaram a deixa do isolamento domiciliar para isolamento espiritual. Você pode estar em isolamento domiciliar, mas cheio do Espírito Santo. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? É possível, irmãos. Teve uma época da pandemia que nós estávamos assim, lembra disso? Que não tinha culto presencial, era tudo online. Foi um tempo precioso de comunhão da igreja, foi um tempo precioso de enchimento do Espírito Santo, mesmo longe da comunhão, que não é o ideal, gente, não é o ideal. Estar em isolamento domiciliar não significa necessariamente estar em isolamento espiritual. Você pode estar no seu secreto de oração, cheio do Espírito Santo, Deus agindo de maneira poderosa sobre você. Eu não sei se você tem investido nisso, mas querido, você precisa ter o seu momento diário com Deus. Você precisa ter o seu momento devocional com Deus. Eu comecei esses dias fazendo assim, eu coloco o meu relógio para despertar às 5 horas da manhã. Não tem um dia sequer que eu precise que ele desperte, porque antes disso, eu já estou acordado, já estou ligado para descer, para começar a minha jornada, o meu momento com Deus, porque isso alimenta, é isso que sustenta você. No entanto, existem pessoas que aproveitaram isso para se isolar espiritualmente, estão fracas na fé, e tudo que o diabo quer da sua vida, querido irmão, pai, chefe de família, você mulher que leva a sua família nas costas, espiritualmente falando, tudo que o diabo quer é uma brecha, tudo que o diabo quer é uma oportunidade. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos que tem sobre animais, e mostra o leão, o leão fica à espreita, aquela manada está toda juntinha, está todo mundo juntinho ali, ele não ataca, ele não é louco de atacar, ele é o leão, mas ele sabe que não tem chance contra o grupo reunido. Agora, quando um bichinho daquele se desgarra, né? Sai do rebanho, começa a querer andar sozinho, ele vai lá e não perde a oportunidade. Querido, o inimigo não perde a oportunidade de ver você fraco e de te atacar. E se existe uma área que ele ataca, é a família. Se existe uma área que ataca, ele é a família. Que ele não pensa que o diabo vai chegar na sua casa, vai bater na sua porta e aparecer lá um bichão com um chifre, com um tridente, vir aqui para roubar, matar e destruir. Não vai fazer isso não, gente. Ele ataca de maneira sutil, e ele ataca todos vocês aqui. Ah, pastor, eu sou crente. Me ataca. Não tem esse negócio, você achar que você é crente, você é casado há 20, 30 anos, ou que os seus filhos já cresceram, estão estabelecidos, que ele não vai atacar, que ele vai poupar você. Não é assim que acontece. O inimigo ataca, ele ataca a todos nós. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz: nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 2 Coríntios 4,4 ainda diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cega o entendimento, para que você não perceba a sua atuação, para que você não perceba que Ele está agindo. A nossa postura diante disso tudo é recorrer à palavra, é nos firmarmos na palavra. E eu queria, neste mês de maio, convidar você a essa jornada espiritual de clamor, de intercessão. Eu não sei se a sua família está sofrendo com algum mal, se ele tem atacado a sua família, se a palavra divórcio tem rodado a sua casa, se seus filhos estão sendo aliciados pelo tráfico de drogas, por influências negativas, se espíritos de prostituição, homossexualismo têm batido a porta da sua casa. Eu não sei se isso está acontecendo, eu não sei se existe um pânico na sua casa, um terror noturno, um medo, uma depressão, ansiedade, algo que tem rondado você, se o medo da escassez tem rondado você. Mas eu quero convidar você que está aqui hoje, você que acompanha por essa transmissão ao vivo, que você também
assuma uma postura espiritual diante da sua casa. Pastor, faça isso por mim. Eu não posso fazer por você, eu posso fazer pela minha casa, mas só você pode fazer pela sua. E eu quero convidar você a levantar-se como uma autoridade espiritual dentro da sua casa, e ser um intercessor, alguém que vai estar na brecha, pela sua família, pela sua casa. Se existe alguém na sua casa que está precisando de salvação, restauração de vida, libertação, querido, não fica esperando, eu vou esperar o pastor ir lá orar. É você, a autoridade espiritual dentro da sua casa, para falar: aqui na minha casa não, aqui na minha casa não, em nome de Jesus, eu profetizo vida e salvação para o meu lar. Você precisa tomar posição, meu irmão, você precisa tomar posição, minha querida irmã. Efésios capítulo 5, versículo 8 declara: porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são os filhos da luz, vivam como filho da luz. Filho da luz não tem medo das trevas, filho da luz não tem medo da escuridão. O filho da luz sabe que quando ele avança, quando a luz avança e quando a luz brilha, as trevas não irão prevalecer. O Senhor te chamou para este reino. Colossenses capítulo 1, versículo 14 declara: porque Ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor, a saber, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Eu queria rapidamente hoje conversar com você, e cada semana iremos abordar um tema dentro de batalha espiritual, voltada para a família, para as batalhas espirituais que acontecem dentro da nossa casa. Eu quero convidar você nessa jornada, e cada semana a gente vai trabalhar um apontamento, e hoje queria trabalhar com você alguns pressupostos básicos sobre batalha espiritual. E a primeira delas é que a batalha espiritual é factível, ela acontece, ela é possível, ela é algo que é viável, acontece. A batalha espiritual acontece. Querida, a batalha espiritual é um fato. Pastor, mas eu não acredito. O fato de você não acreditar não protege você dessa realidade. Não protege você. Eu não acredito. Eu não acredito no coronavírus. Pronto. Não acredito, para mim não existe. Não blinda você, não imuniza você. Muita gente que bateu no peito e falou: eu não acredito, foi acometido da doença. É a mesma coisa. O fato de você falar assim: pastor, eu fui criado na igreja e nós não estudávamos isso não. Esse assunto não era um assunto que nós conversávamos na nossa igreja, na nossa época lá atrás. Então eu não acredito nesse negócio de batalha espiritual. É a Bíblia que fala sobre isso. Não é um convite para você acreditar ou não acreditar, é um convite para você se blindar, é um convite para você se preparar. Irmãos, o que a Bíblia fala? Revestivos, vestir a armadura de Deus. Ninguém coloca armadura para ir brincar no playground. Você bota a armadura para ir para a guerra. Está falando de uma guerra. A batalha espiritual acontece. 1 João capítulo 5, versículo 19 declara: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Minha versão antiga fala: o mundo jaz no maligno. A NVI diz que o mundo está sob o poder do maligno. Eu prefiro a versão antiga. Eu prefiro, nesse ponto aqui, eu prefiro a revista atualizada. João Ferreira de Almeida, revista atualizada. O mundo jaz no maligno, porque essa palavra jaz, ela é interessante, né? Você vai lá no cemitério, né? Parece o Ministério Abraçar. O Ministério Abraçar está indo para o cemitério agora procurar morador de rua, né? Quando eles não estão no lugar, eles vão atrás agora, estão rastreando. Quem são esses que entram pelos cemitérios, né? É o pessoal da igreja. O pessoal da igreja. Até atrapalharam, não foi isso? Atrapalharam ontem lá, diz que tinha um pessoal fazendo lá um despacho lá, não é isso? Fazendo um despacho perto do cemitério. Esse povo todo com 2 Kombi com isso filme. 2 Kombi passa, dá a volta, passa de novo. O pessoal pensou assim: é melhor ir embora. Não ficaram não, gente. Não ficaram com medo da gente. O que vocês estão fazendo, gente? Eu falei só para vocês orarem, gente. Vocês estão, olha lá, hein? Não arrumar problema não. Mas então, a palavra jaz se usa lá no sepulcro. Aqui jaz fulano de tal que morreu, ele está sepultado ali. Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, diz que o mundo está sepultado nele. Assim como nós
estamos sepultados para o mundo e ressurgimos para uma nova vida em Cristo Jesus, aqui está dizendo que o mundo está sepultado e a condição natural de quem foi sepultado é a degradação, é a decomposição. Querido, se você é um daqueles que espera o mundo melhorar, você está indo na contramão da Bíblia, porque a Bíblia é clara que o mundo jaz no maligno. O mundo, que eu falo, o sistema, poderes, a estrutura social do mundo está caminhando para a decomposição. Sim, é o que está na Bíblia, não se surpreenda com isso. Então, querida, a batalha espiritual acontece sim, porque nós estamos neste mundo, e os nossos princípios e valores são valores do reino, valores da vida, valores da luz, e o mundo caminha para as trevas, anda em trevas. Uma frase que eu li essa semana e gostei muito, disse que para o cristão, este mundo é uma arena e não uma cadeira de balança. Para o cristão, para o verdadeiro discípulo de Jesus, o mundo é uma arena, é um ringue de combate, não é uma cadeira de balanço como muitos acham. Existe muito crente, existe muito pai, existe muita mãe, existe muito esposo e muita esposa que está levando, está tratando a sua espiritualidade assim, na total acomodação, acomodados. Não, se Deus quiser vai melhorar. Já ouviu isso? Você ouviu alguém dizer isso? Você ouviu? Se Deus quiser vai melhorar na cadeira de balanço sem fazer nada. Se você não for proativo, se você não tomar a iniciativa para que a sua família seja transformada, nada vai mudar, pelo contrário, vai mudar sim, para pior. Que isso, pastor? Fala isso não, pelo amor de Deus, é a realidade. Casamentos que não são tratados hoje, você tem um problema no casamento, você tem um problema emocional, um problema que precisa ser resolvido no seu casamento, e você fala assim, não é época de nós tratarmos sobre isso, estamos em quarentena, deixa isso quieto, não vamos falar sobre isso não, vamos tocar o barco, vamos deixar, um dia a gente resolve. Feridas não cicatrizadas e feridas que não são tratadas, elas tendem a piorar, gente, elas não melhoram por si. Uma ferida infeccionada, inflamada, precisa de um tratamento severo, e às vezes precisa colocar o dedo lá, precisa arrancar algumas partes que estão apodrecidas, precisa colocar um remédio que arde, porque remédio que arde que é bom. Na minha época, quando a gente ralava o joelho, a mãe vinha com o mertiolate, mas aquele, irmão, feito no inferno. Hoje não, hoje é Nutella, né? Você bota, nem sente nada, mas na época a gente já chorava quando ela vinha com vidro, a gente já começava a chorar antes, que já sabia que a dor, a morte, o sofrimento estava próximo da gente. Mas é assim, muito tempo atrás, eu estou ficando velho, Soninha, não adianta, não tem para onde correr, gente, a gente está caminhando nessa rota, né, o tempo vai passando, nossas experiências vão ficando assim, cada dia mais distantes, né? Você fala para esse pessoal novo, eles nem entendem o que é isso, que história é essa? Mas não sabia que era sofrer, gente. Sofrer era na nossa época, nós sofrimos de verdade. Então, para que haja cura, para que haja tratamento, você precisa estar disposto a encarar isso, a enfrentar isso. Existem batalhas espirituais que nós precisamos ter a coragem de pausar e falar, olha, não vou permitir que isso aconteça no meu casamento ou na minha família, eu vou sentar, eu vou me estressar agora. É melhor me estressar agora do que chorar sobre o corpo de um filho que foi entregue ao tráfico de drogas. É melhor você se estressar agora e você se aborrecer e dormir com a cara quente, do que você amanhã simplesmente assinar um papel e ir um para cada lado. Se é que você está me entendendo. Estamos em guerra, irmãos. A caminhada espiritual é uma caminhada de guerra. Se somos de Deus, precisamos ter essa consciência de que estamos lidando em um campo de batalha. Irmão, não é para você achar que é brincadeira, não é para você achar que é qualquer coisa. Enquanto você se mantém indiferente, no anonimato espiritual, enquanto você está no comodismo espiritual, querido, enquanto você não toma posição, o inferno avança sobre a sua casa, o inferno avança sobre a sua família. O diabo, ele quer roubar, matar e destruir. Eu já disse isso aqui, eu sempre pergunto, qual dessas três coisas que você autoriza que ele faça na sua vida, na sua casa? Qual dessas três coisas? É o que ele faz: roubar, matar e destruir. Qual dessas três você permite que ele faça na sua casa? Precisamos ter essa consciência.
O objetivo básico de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que perdidos sejam salvos. O objetivo secundário de Satanás é fazer com que seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nessa vida. Esse é o propósito dele. Primeiro, impedir a salvação. Segundo, levar o homem à miséria, levar o homem ao fracasso. Por isso que a nossa igreja, ela sai da nossa zona de conforto e vai servir pessoas em situação de rua, porque quando eu vejo uma pessoa na situação de rua, eu fico vendo uma pessoa que está do jeito que o inimigo quer. Sem família, sem dignidade, sem uma identidade, sem sonho, sem esperança, sem perspectiva de futuro. É tudo que ele deseja para o ser humano. Irmãos, precisamos ter a consciência, acho que tudo começa quando eu tenho a consciência de que estamos numa batalha. É possível sim, não é coisa de igreja pentecostal não, irmão. Não, isso aí é conversa de igreja pentecostal, pastor. Não é, meu irmão, não é. Isso é coisa de gente que lê Bíblia, isso é coisa de gente que tem conhecimento da palavra, que está se confrontando com a Escritura Sagrada, que não decidiu pensar da Bíblia aquilo que lhe interessa, ou aquelas passagens que incomodam, deixar de lado. Não, irmão, batalha espiritual é real, é factível. A batalha espiritual também ela é constante. Não é em vão que o apóstolo Paulo orienta a igreja em Éfeso, no capítulo 6, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vista a armadura de Deus. Você precisa entender que este mundo é um campo de batalha e você precisa estar protegido, blindado, com arma na mão, com escudo, para se proteger contra os dardos inflamados, preparado para atacar, preparado para enfrentar essas ameaças, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Eu acho fantástico essa passagem, porque fala exatamente o lugar da atuação dos principados e potestades espirituais da maldade. Quando fala sobre principado e potestade, está falando sobre espíritos malignos que querem atuar na vida do ser humano, sejam demônios ou sejam valores do inferno. Às vezes o diabo não precisa mandar um demônio, às vezes ele instiga você em valores que são próprios do reino das trevas: cobiça, orgulho, promiscuidade, ganância. Ele faz isso, ele semeia isso, não precisa nem mandar, ele vai semeando, difundindo no seu coração os valores das trevas. E ele fala que o lugar onde ele atua é nas regiões celestiais. O que é isso? Ele está dizendo que a região celestial é o lugar do céu, é o lugar onde Deus quer agir. No lugar onde Deus quer agir na sua vida, é lá que ele vai atacar. Então quero perguntar para você uma coisa: o diabo tem atacado a sua família? Sabe por que ele tem atacado a sua família? Porque a sua família é um lugar do céu, é um pedaço do céu, é um lugar onde o céu quer se abrir sobre a sua vida, é o lugar onde Deus quer atuar. Ele não vai desperdiçar, preste atenção, porque o diabo não vai desperdiçar os seus cartuchos, se é que você entende essa analogia, para atacar você em uma área que você já é refém dele. Se é que existe alguma área assim na sua vida, em nome de Jesus que não haja. Mas, por exemplo, a pessoa já tem um vício e já tem uma dificuldade, o diabo não perde tempo atacando em outro lugar. Ele não vai atacar ali onde sabe que você já é presa fácil. Ele vai atacar no lugar onde há uma porta de possibilidade do céu entrar na sua vida. A região celestial é o lugar onde Deus quer atuar na sua casa. Querido, se você está sofrendo ataques hoje na sua família, é porque Deus quer abençoar a sua família. Se hoje está sofrendo ataque na vida financeira, sabe por quê? Porque Deus quer te honrar na sua vida financeira. Você recebe essa palavra? Se você está sofrendo ataque na sua sexualidade,
problema com pornografia, promiscuidade, o que for, é ali que Deus quer abençoar você. Porque o inimigo está perdendo o tempo dele de maneira estratégica, atacando aquela área, porque sabe que ali existe um propósito de Deus. Ele quer desmantelar aquilo, antes que o propósito se concretize. Ele quer atrapalhar, ele quer frustrar os desígnios de Deus. Irmãos, não tem como você passar por essa vida. Quando eu comecei a minha vida caminhada cristã, desde o início da minha caminhada cristã, algumas experiências já compartilhei com vocês, outras não, mas desde o início da minha caminhada espiritual, no dia que eu me batizei, no dia 10 de outubro de 1987, faz tempo, né, gente? Nesse dia, eu tive a minha primeira experiência com o mundo espiritual. Mas olha, há muito tempo atrás, onde esse assunto nem era conversado, nem se podia falar sobre isso. Eu tive uma visão de Satanás dentro do meu quarto. Pastor, você está doido, isso não acontece. Então tá bom. Então vocês estão numa igreja de um pastor doido. Façam um teste de sanidade mental. Foi a primeira experiência que eu tive, e daquele dia até hoje, as experiências elas só foram evoluindo, se é que você possa achar bom essa palavra, evoluindo. Mas eu posso dizer para você com tranquilidade, que não tem como você se esquivar dessa realidade. Você pode falar assim: pastor, não quero ver isso, eu não quero ter que pensar nisso. Você é preso então, você é presa fácil, se você não tem nem que pensar sobre isso, em achar e entender que existe um opositor à vitória dentro da sua casa, você já está derrotado. Achei uma frase linda de um teólogo. Ele disse o seguinte: você não receberá, olha só que coisa fantástica, depois eu vou mandar para vocês para o WhatsApp. Você não receberá permissão para escapar furtivamente para o céu, na companhia de Cristo, sem um conflito e uma cruz. Vou repetir: você não receberá permissão para escapar furtivamente para o céu, na companhia de Cristo, sem um conflito e uma cruz. O que está dizendo aqui? Que não tem como você chegar à glória eterna, sabe, sorrateiramente. O inimigo está ali, quieto. Vamos ficar quietinho, e vamos ficar bem quietinho, para ele não perceber. Eu vou me manter aqui um crente bem morno, eu não vou tomar dianteira, não vou fazer orações muito diferenciadas, eu não vou fazer nada além, para ele olhar para mim assim, passar despercebido, tá? Então eu vou passar, e ele vai para lá, e eu vou para cá, bem quietinho, furtivamente, e eu vou chegar no céu assim, me esquivando dessa guerra. Você nunca chegará ao céu sem enfrentar um conflito e encarar uma cruz. Se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não tem chance, não tem chance. Se você acha que vai chegar ao céu se esquivando dessa batalha, você está completamente equivocado. Teremos que enfrentá-la de maneira direta, de maneira indireta, de maneira mais forte, outros não, mas enfrentaremos batalhas espirituais na nossa vida. Não tem como você fugir disso, não tem como você se esquivar dessa realidade. Isso vai acontecer, e é todo dia, gente, é toda hora. É incrível como que ele não para, como ele não descansa. É incrível como que você sai de um culto como esse, ali fora já começam os ataques. É uma palavra maldada, é um pensamento leviano, tudo acontece para levar você para distante do propósito de Deus. Por quê? Porque a batalha espiritual, ela se manifesta. Quando eu falo que a batalha espiritual se manifesta, estou dizendo que ela rompe. Em dados momentos, a batalha espiritual, ela rompe o mundo espiritual e entra no seu mundo, e entra no real, e acontece, se manifesta para você. Marcos capítulo 5, versículo 9 e 10, então Jesus perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Essa história você conhece, relata aquele encontro de Jesus com aquele homem que vivia no sepulcro. Jesus
chega até ele, e uma legião de demônios atormentava aquele homem. Jesus ora, intercede, ele é liberto, vão para a manada de porcos e se precipitam no mar. Enfim, houve ali o que nós chamamos de uma manifestação demoníaca, uma manifestação, porque aquele homem, ele incorporou, e quando falava, não era o homem falando, era o demônio falando. Eu, uma semana dessa, comentando sobre, acho que foi na mensagem Opressão de Piton, eu falei para vocês sobre que existem duas formas de o diabo atacar no mundo. A primeira é a possessão, que é o que eu falei agora aqui, a manifestação. E existe a opressão, é quando não é diretamente, é indiretamente. São duas maneiras que ele tem para atacar você. Uma, oprimindo. E quando falo sobre opressão, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Crente e não crente podem ser opressos pelo maligno. Agora, a possessão não. A possessão não atinge aquele que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quantos já foram aqui, já entregaram a vida a Cristo? Amém? Não alcança você. Não alcança você. A possessão não alcança você, mas não oblinda de outras possíveis manifestações. Eu falei sobre possessão. A possessão é uma manifestação, mas existem outras. Os casos de possessão, eles transcendem as leis da física, gente. São coisas que são surreais. Eu não sei se você já teve o desprazer de experimentar ou presenciar isso. Eu já, algumas vezes. Não aquelas que você vê na televisão, que entrevista, qual é o seu nome, fulano de tal, mora onde, tal lugar, inferno, rua do capeta, número 666, nada disso, nada desse sensacionalismo barato que você vê na televisão, que às vezes leva a um descrédito e a uma descrença. Eu conheço crentes evangélicos que falam, isso não acontece, isso aí é uma doença mental, isso aí é uma pessoa com a mente confusa. Não, isso não acontece. Acontece, irmão. Se não acontecesse, Jesus então era o que? Um mentiroso? Acontece. Eu já vi casos que vi casos, eu não ouvi, eu vi casos de que você para e fala assim, amigo, se você não interpretar isso espiritualmente, não tem como você interpretar, você vai ficar confuso de ver uma mulher possessa por um espírito maligno desse tamanho. Na minha igreja no passado, isso algum tempo atrás, a igreja batista tinha aqueles bancos, não sei se você é dessa época, que tinha aqueles bancos que sentava 10 pessoas no banco, de madeira, lembra disso? Lembra que tinha até atrás daquele lugar do copinho da ceia, lembra disso, gente? Você lembra dessa época? Aquele bancão assim, de pegar, essa mulher pegar assim, ó, com uma mão, levantar um banco desse. Os diáconos pegaram e levaram para o gabinete pastoral. A mulher subia pela parede, igual uma lagartixa. Não, pastor, não. Aí você está exagerando. Edita a mensagem depois aí, corta essa parte então, se você não acredita. Estou falando de coisas que acontecem. Coisas que acontecem. Ah, pastor, não estou preparado para ouvir isso. Mas eu quero dizer para você que aqui hoje é um momento de estudo da palavra. Eu preciso falar para você o que acontece. E isso acontece. Claro que não acontece com todo mundo, não acontece generalizado, não é uma coisa banalizada, mas já vi acontecer. E precisamos ter consciência que existe essa manifestação. Como eu falei, a primeira experiência que eu tive foi de uma visão. Agarrou na minha garganta e me puxou, me puxava na cama. E eu ali comecei a clamar, porque eu aprendi quando criança que nós devíamos clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E começava a clamar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí aquilo foi dissolvendo no ar. Se é que a palavra, acho que a melhor palavra é essa. Aquilo foi dissolvendo no ar. Aquela atmosfera pesada, negativa que estava no meu quarto, desapareceu. E aí de repente acontece algo que eu falo a você que é como se fosse um insight. Aí você abre o olho assim e você pensa, nossa, que sonho terrível que eu tive, hein? Porque a razão, ela vai puxar você para isso. Nossa, que sonho horrível que eu tive.
Aí eu levanto para olhar, e o meu corpo já estava praticamente quase todo para fora da cama. Imagina a cama aqui, né? Estou deitado aqui como se alguém tivesse me arrastado, o lençol todo franzido nessa direção, como tivesse puxado. Eu olhei e falei assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, não foi um sonho. Isso não foi um sonho. E outras evidências. Existem lugares, irmãos, que você entra, eu não sei se você tem esse dom espiritual, mas que você entra e você percebe a atmosfera de opressão demoníaca. Você percebe, eu já entrei em lugares que eu pisei o meu pé e eu senti na hora, alguma coisa errada tem nesse lugar. Alguma coisa errada tem nesse lugar. Alguma coisa errada, alguma coisa aqui está fora do eixo. Influência sobre animais. Diz o texto que eles foram, né? O texto da palavra, não foi? Expulsou. Não nos mande embora, mande para essa vara de porcos. Não foi isso que falou? Ou seja, existe uma relação. Eu me lembro de um caso que aconteceu comigo na minha casa, também mesma situação, e aquela batalha espiritual e tal, e não vou ficar entrando em detalhes, para não valorizar demais esse assunto, mas no momento da minha oração de repreensão, e engraçado que como que foi que eu percebi isso? Começou eu ouvindo meu cachorro latir. Meu cachorro latia compulsivamente. Meu cachorro não era um cachorro de ficar latindo para a rua, não era um cachorro de latir. Meu cachorro, ele ficava quieto, ele esperava até você entrar para depois atacar, mas não latia. E o cachorro latindo, só o meu cachorro latindo, mais nenhum cachorro da rua latindo. E aí quando eu orei, repreendi aquela batalha que eu estava vivendo no meu quarto, e aí quando eu orei, falei em nome de Jesus, o meu cachorro ficou quieto, e todos os cachorros da vizinhança começaram a latir, que eu falei, eu não quero na minha casa, não quero no meu quintal, você sai daqui e vai para fora em nome de Jesus. Você quer ficar, fica lá do lado de fora do meu quintal, na minha casa você não vai ficar, nem no meu quintal você vai ficar, nem sobre os animais que eu tenho na minha casa, que são o xodó da minha casa, você vai perturbar, vai ficar lá fora. E o meu cachorro calou, ficou quietinho, e lá fora todos os cachorros da vizinhança começam a latir. Existe uma relação, existe uma influência, a manifestação ocorre e ela transcende o espiritual e vem para o mundo real, para o mundo natural. Isso aqui é só um pontinho, tá, gente? Não dá nem para ir muito mais ainda, tem muito mais que nós poderíamos falar sobre isso, mas eu queria que você parasse para perceber uma coisa. Ouvindo essa palavra, eu queria que você atentasse para uma coisa. Eu não gosto, se você gosta é um direito seu, eu não gosto de filme de terror e filme que tem negócio de demônio. Eu já vi até alguns filmes muito bons, que mostravam inclusive o início que a igreja católica, que inclusive a igreja católica, gente, tem padres que são especialistas em exorcismo. Acho que você deve ter visto alguma coisa semelhante. Isso não é mito não, isso é verdade, tá? Tem um desses que eu vi, até a título de curiosidade, porque era baseado numa história real, que foi a origem do primeiro padre exorcista da igreja católica. Enfim, mas se vê um filme desse normalmente, para quem já viu, normalmente o enredo é o seguinte: o diabão lá faz e acontece, é ou não é? Manifesta, voa coisa dentro de casa, ele faz uma bagunça, e normalmente vem lá o padre, o pastor, o sacerdote, que seja uma pessoa com medo, uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa com algum tipo de fraqueza espiritual, que vai lá e com muito custo consegue. Eu não gosto de ver filme de terror por isso, porque eles pintam um quadro que não é verdade. Querido, o diabo, ele já está derrotado no nome de Jesus. Não é que ele vai perder, ele já perdeu. Se você está esperando o juízo final, para o grande Armagedon mostrar a vitória do Cordeiro sobre ele, você está completamente equivocado. Querido, quando Jesus ressuscitou, ele esmagou a cabeça da serpente, acabou, ele já ganhou.
O inimigo agora ele é um mau perdedor que está brigando de birra, esperneando no tempo que lhe resta, porque sabe o que vem pela frente. Então eu não gosto desse quadro, porque é pintado um quadro em que ele é o superpoderoso, e os ministros religiosos são aqueles covardes, medrosos e sem unção, que chegam lá, coitado, com muito custo para expulsar. Querido, você, o diabo ele nunca vai sair na autoridade do seu nome, tá? Aprenda uma coisa: ah, pastor, eu morro de medo disso porque eu não tenho essa autoridade. Você não tem essa autoridade e você nunca terá. Quem tem autoridade é o nome de Jesus, e a esse nome se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Não vai nessa não, não cai nessa conversa não, porque existe muita conversa sobre a batalha espiritual, e essa é uma, em que nós devemos ter medo, e eu preciso ter, ai pastor, hoje eu não vou nem dormir depois dessa palavra, misericórdia, querido, em nome de Jesus, para com isso, pastor, eu passo num lugar, eu vejo ali um negócio ali assim, que fizeram um trabalho, eu já fico todo arrepiado, eu morro de medo, nem vou dormir de noite. Para com isso, não, para com isso. Você está pensando que você é filho de quem? Você é filho de Deus. Ele te deu a autoridade para repreender isso. Então eu queria que você, primeira coisa que você pensasse, a meu ver, não li em lugar nenhum. Quando ele se manifesta, ele tem um propósito. Sabe qual é? Intimidação. Ele quer intimidar você. Já viu aquelas lutas de MMA? Já viu? Que quando bota, lá antes de começar a luta, não começou a luta não, eles vão apresentar os dois oponentes, aí fica um de frente para o outro, e ele fica assim, ó. Você nunca vê o cara assim, nunca vê, ele fica assim, ó. É um querendo, ele mostra que quer devorar. O que ele está fazendo ali? É um jogo de intimidação. Ele quer que você ache que ele é mais do que ele é. Ih, rapaz, esse cara tem um cara de doido, acho que não vou lutar com ele não, esse cara é maluco. É isso que ele está fazendo. Quando ele se manifesta, quando ele rompe o mundo espiritual e vem para o material, ele está querendo intimidar você. A última experiência que eu tive, já contei para vocês aqui, para alguns, né, que estavam no culto de quinta-feira na época, que a última que ele teve comigo, ele gritava no meu ouvido. As cadeiras da minha casa se mexiam. Falei, ó, aqui não, pode gritar à vontade, pode fazer o que você quiser, você não vai me intimidar com isso, nós não vamos parar. E quando acabou esse momento, foi o start que a igreja deu aqui, para começar uma jornada séria de oração e clamor. Irmãos, toda e qualquer batalha espiritual que você enfrenta, é o prenúncio de algo grande que Deus está fazendo na sua vida. Quando ele vem nesse desespero de intimidação, sabe por quê? Porque ele já está no último recurso dele, ele já está desesperado. Eu preciso fazer alguma coisa para parar esse crente, eu preciso fazer alguma coisa para parar essa família, então eu vou fazer aqui uma cena aqui, na casa dele, para ele começar a ter medo, para intimidar. É porque ele sabe que já tentou de maneira sutil, já tentou através de maus pensamentos e não conseguiu, tentou tirar você do propósito com desânimo e não conseguiu. Aí ele parte para esses últimos recursos. Você está entendendo até aqui? Amém? Quem está entendendo até aqui, gente? Amém? Então, resista à intimidação. E para terminar, gente, a batalha espiritual se camufla. Ele é, desculpa o termo, ele é malandro. Ele não bota a cara assim não. Por isso, gente, que a principal estratégia de Satanás, já li isso, achei fantástico, não é se manifestar. Já foi a época, irmãos, que a estratégia dele era se manifestar no meio do culto. Amigo, se acontecer isso hoje aqui, sabe o que vai acontecer? Eu nem vou precisar descer daqui, porque você aí vai orar e vai repreender no nome de Jesus. Você aí. Uma vez eu estava na igreja, ainda na Piba, e o pastor, meu sogro é pastor, e estava para começar o culto, e lá eu fazia esse papel, eu ficava ali para dar o suporte
para que meu sogro fosse para o púlpito e pregasse a palavra com liberdade, sem preocupação. Aí chegou um cara lá, eu tenho que falar com o pastor, eu vou falar com o pastor. Eu sou pastor? Não quero você, não quero o soldado raso não, eu quero o grandão lá. Não, grandão você não vai não, mas eu estou com um diabo no corpo. Então, meu filho, então vem cá agora, então agora você vem comigo. Aí estava no meio do culto ali, né? Peguei um diácono ungido. Você está me entendendo? Tem uns irmãos da igreja que eu estou pensando em consagrar diácono, só para isso, irmão. Um diácono ungido pegou, vem cá pastor, vamos levar ele para orar no quartinho. Olha, no caminho da recepção da igreja para o quartinho, o diabo já foi. Eu acho que o diabo ficou com medo do irmão, não ficou com medo do pastor fraquinho não, o pastor magrinho não ficou com medo não, na época era magrinho, irmão. Mas o diabo ele se camufla, gente. Olha o que diz a palavra, não estou inventando isso não, tá? 2 Coríntios 11, 14, vamos ler juntos? Pois o próprio Satanás, lê de novo, vamos lá? Pois próprio, ele se disfarça de anjo de luz, se possível for, ele engana até os filhos de Deus. E o maior engano que ele pode fazer na vida de um filho de Deus, sabe qual é? Não se preocupe com esse assunto. Não se preocupe com esse assunto. Diabo, demônio, isso não existe não. Isso é uma figura de linguagem mitológica que foi inventada na Idade Média para oprimir as pessoas com medo do inferno. Não, tem medo desse negócio não. Me lembro aqui da consagração de um colega pastor. Você sabe que na igreja batista, para um pastor ser ordenado pastor, não basta ter estudado teologia, ele tem que passar por um concílio examinatório. O que é o concílio examinatório? É você reunir todos os pastores da região, no caso aqui região dos lagos inteira, no meu concílio foi assim, junta todos os pastores, e você fica lá na tribuna, e todos os pastores vão perguntar para você o que eles quiserem da Bíblia, de teologia, de eclesiologia, de tudo. E aí, o negócio é punk, é doideira. No meu foram 2h40 de pergunta. Nego não poupou não. E pergunta daqui, pergunta dali, pergunta de lá. E esse colega estava lá e perguntando, muito bem, o pessoal falou, e ele respondia e tal. Chegou uma hora que alguém perguntou assim: você acredita que o diabo se manifesta? Você acredita na existência do diabo? E aquele candidato a pastor, ele falou: olha, vocês me perdoem, mas eu estudei na teologia liberal, que isso tudo é uma invenção, o diabo não existe, isso foi inventado para que as pessoas viessem para a igreja por medo, e não por amor, venham por amor. Então você me perdoe, mas isso não acredito não. Não é acreditar dizendo no sentido de botar fé, acreditar na existência dele. Não acredito na existência. E aí foi aquele burburinho na comissão, porque como é que você vai ordenar um pastor que não acredita nisso? Mas os pastores estavam ali, eram pastores tão sábios, mas tão experientes, que juntou assim, o pessoal ficou assim: não tem como aprovar o candidato. Como a gente vai aprovar o candidato se não acredita nisso? E um pastor mais idoso, cheio de sabedoria, chegou e falou assim: gente, o candidato foi bem em tudo, foi bem em todas as perguntas, essa última aí que ele deixou a desejar, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele para o ministério, quando ele chegar lá, eu dou 6 meses para ele mudar de opinião. E assim fizeram, ordena o candidato, passou, está tudo bem, deixa, encara o ministério de frente, que você vai ver, se você não vai rapidinho, você, rapaz, esse negócio, eu estudei no livro lá, mas acho que o livro estava errado, o livro estava errado, e assim, gente, mas eu quero convidar você a não temer, não temer. Se existe algo que você tem que temer, é a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você não precisa ter medo. Tudo que ele faz é para tentar intimidar você e tirar você do seu propósito. Reafirme a sua fé em Deus.
Quem vai para a batalha sabe que à frente tem um inimigo. Ele existe, ele é real, ele não está brincando, ele quer acabar com você, ele quer destruir aquilo que é precioso para você. A sua passividade, o seu comodismo ou a sua descrença não vão proteger você dele. Não adianta. Acho que o caminho é você se vestir da armadura de Deus e falar assim: ó, você pode vir, mas maior é o que está em mim do que você. Você pode tentar contra a minha família, você pode tentar, mas você vai ter que ultrapassar por Deus, porque Ele estará lá para proteger a minha casa. Você acredita nisso, que o Senhor pode acampar anjos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos? Pastor, mas o meu filho nem da igreja é, pastor. Meu filho está lá fora no mundão, como é que pode isso? Você vai ver. Você vai ver. Você está pensando que o Espírito Santo não pode ir lá na boca de fumo onde teu filho está, e a presença do Espírito Santo tocar ele lá dentro? Irmão, uma coisa eu te falo: cruzar o braço não vai resolver nada. Eu quero convidar você a se posicionar, se posicionar em favor da sua casa, em prol da sua família, do seu casamento. Eu não sei qual é qual a sua luta, qual a sua batalha, eu não sei. Talvez seja no seu casamento, quem sabe na vida dos filhos, eu não sei. Mas na sua casa, acerca da sua família, só você pode fazer isso. Levante-se como autoridade espiritual, porque se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus escolheu você. Deus chamou você para ser esse guerreiro. Levante-se para ser um intercessor pela sua família. Não desista, não desista. Não tem mais jeito, pastor. Não desiste, não. É tudo que Ele quer que você desista, porque aí você nem precisa ir para o campo de batalha, já desistiu antes. É para você acreditar, é para você confiar. Quero convidar você nessa hora a se colocar de pé.